Sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar o artigo Alfabetização Financeira, Instrumento de Melhora de Vida de Universitários em Meio à Pandemia. Autores: Cristine, Felipe, Anne, Ana e Otávio. O artigo foi desenvolvido pelo NUFPEC, Núcleo de Finanças Pessoais e Comportamentais da UFSC. Primeiramente, então, fazendo uma contextualização, a gente coloca que a pandemia evidenciou a fragilidade financeira da população. Então, porque muitos perderam seus empregos ou tiveram seu poder de compra reduzido, e isso evidenciou a importância de uma gestão financeira pessoal, a necessidade de gerenciamento das finanças pessoais. Nós temos um estudo que foi realizado no ano de 2018 pelo Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil, que coloca que apenas 16% da população brasileira ela poupa. Então, olha a necessidade de estar discutindo o assunto. Nós temos como objetivo do artigo comparar o nível de alfabetização financeira frente ao conhecimento, atitude e comportamento financeiro dos estudantes antes e após o início da pandemia da Covid-19. A técnica de coleta de dados. Então, foi realizado um questionário com 33 questões, sendo que a primeira parte ela abordava perfil socioeconômico e demográfico, e a segunda parte, ela procurou investigar a percepção dos respondentes sobre conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro, e foi utilizado o software SPSS. Então, fazendo primeiramente os tópicos da revisão bibliográfica, nós temos que a educação financeira, ela implica no conhecimento prático de direitos, normas sociais e atitudes necessárias para compreender e executar tarefas financeiras. Então, ela refere-se ao processo de ensinamentos de elementos que tangem a alfabetização financeira. Já, segundo a OCDE, educação financeira é um método pelo qual as pessoas e a sociedade como um todo obtêm melhorias significativas no conhecimento financeiro. E também esse órgão, ele coloca que a alfabetização financeira, ela tem 3 dimensões, que é o conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro. E cabe também ressaltar que o conhecimento financeiro, ela é basicamente, ele se refere à sapiência factual relacionada ao meio financeiro. Então, é como conhecimento dos produtos financeiros ou mercado financeiro propriamente dito. Já a atitude financeira, ela refere-se às crenças por trás das atitudes de cada indivíduo. Já o comportamento financeiro, ele é um pouquinho mais profundo. Ele refere-se à maneira como o indivíduo se relaciona com as suas finanças pessoais. Frente a isso, agora nós vamos para os resultados. Nós temos que a maioria dos respondentes, são 52%, tem de 21 a 30 anos. Os respondentes, 40% é do sexo feminino e 60% feminino, 75% são solteiros, a maioria dos respondentes são do curso de administração, sendo 25% e 17% ciências contábeis. A maioria dos respondentes, 34%, quase 35%, moram com 2 pessoas na residência, 40% possuem moradia própria e 45% é alugada. A média de renda, então, nós temos que 19%, entre 1.100 e 2.200 e 21, quase 22% acima de 6.600. Então, nós perguntamos dos respondentes se eles são dependentes financeiramente. Nós temos que 48% são parcialmente, e nós gostaríamos de saber, então, da renda deles. Nós temos que 37% têm a renda através de estágio ou de bolsa. Então, antes de nós aprofundarmos o conhecimento, fazemos outras perguntas, nós queremos saber qual o conhecimento básico dos respondentes frente ao conhecimento financeiro básico. Nós temos que 83% o total de acertos. Então, nós temos um conhecimento elevado sobre as questões básicas de finanças. Esse estudo ele foi baseado no estudo de Potri, Vieira e Kish, em 2018. Então, nós temos agora os resultados sobre a atitude financeira antes e após a pandemia. Então, se eles se preocupavam com o futuro ou apenas o presente, nós temos uma média de 4%. E depois do início da pandemia, essa média passou para 4,39%. Então, a gente percebe uma preocupação com o futuro. Já o comportamento financeiro, também nós temos antes da pandemia, nós temos 3%. Se eles ficavam preocupados em guardar algum dinheiro. Depois da pandemia, passou para 3,21%. Então, percebe-se que eles tinham a necessidade de, pelo menos, pensar de uma reserva de dinheiro.
mudou o comportamento. E depois nós fizemos uma comparação entre antes e após a pandemia com a satisfação da situação financeira. Então, assim, quão satisfeito você estava com a sua situação financeira antes da pandemia? Ou quão satisfeito você estava com a sua situação financeira neste momento? Então, passou de razoavelmente para depois 58%. Então, aqui, esse percentual já teve uma diminuição, vendo que eles não estavam tão satisfeitos depois do início da pandemia. Com a preocupação do futuro, nós temos que, não me preocupo com o futuro, vivo apenas o presente. Depois do início, essa preocupação ela aumentou para 68%. E o comportamento financeiro, a reserva financeira, né? Faça uma reserva de dinheiro que recebe mensalmente para uma necessidade futura. Nunca, não variou muito, né? Mas depois do quase sempre, nós temos, antes do início da pandemia, 22%, quase 23%, mas depois do início da pandemia passou para quase 26%, vendo essa necessidade de reserva futura. Das considerações finais, então a maioria dos respondentes são mulheres, de 20 a 30 anos. Eles demonstram uma atitude financeira relativamente positiva, mas ainda há espaço para melhorar. O comportamento financeiro, muitos conseguem poupar, mas há a importância de ter esse hábito mensalmente. O nível de conhecimento, questões de taxa, juros, inflação, ele é relativamente satisfatório. Mas grande parte ainda afirma gastar menos do que ganha, mas apenas reserva uma pequena parte desse dinheiro para gastos esporádicos, sendo que tem que ressaltar uma reserva para eventualidades futuras. Então, há uma necessidade de aprofundar esses conhecimentos sobre atitude, comportamento e conhecimento financeiro. Então, basicamente, né, o estudo, então, ele coloca que a compreensão dos graduados frente à pandemia, eles afirmam ter mudado sua relação frente aos gastos, e essas mudanças são cruciais para entendermos como os gastos são feitos, né? Como a pandemia pode impactar significativamente a percepção e o comportamento financeiro das pessoas. Ela é importante para o meio acadêmico, proporciona gratuitamente mais qualidade e planejamento à vida dos cidadãos. Questões econômicas e sociais, então, ela impacto financeiro e social na vida financeira, porque ela auxilia a mitigar os endividamentos da população como um todo. As limitações do estudo praticamente é por causa da pandemia, foi difícil o acesso a essas pessoas. A gente recomenda para futuras pesquisas aumento do escopo geográfico e também outros descritores sendo incluídos na pesquisa. Aqui nós temos a referência e o núcleo de contato, né, para algumas dúvidas ou eventualidades, caso alguém queira aprofundar sobre o assunto. Obrigada.